Glórias a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Pastor Francisco Lucas, Igreja de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ministério Cristo Reina. Porque Ele reina. Glórias a Deus. Ele é o Senhor. Uma própria Bíblia declara. Amém, amados? E ela é a verdade, é a palavra de Deus. Muito bem? Muito bem. Telefone para contato 981 16 7502. Aleluia. Eu queria sempre passar uma informação para você. Na minha conta, benefício veio descontado com uma cobrança sindical. Eu fui no INSS aí para eliminar isso. Alguém me disse que era possível. Mas ali eu recebi uma informação, não sei se de alguém dali mesmo, de que realmente todas as pessoas vai entrar essa cobrança, que o governo autorizou, aleluias, então está sendo lançado. Então interessante, eu achei que foi só eu, algumas pessoas, mas não. Então fica aí essa dica para você, dá uma olhadinha, você que é aposentado, tem benefício, que está errado isso aí, amém, mano? Não pertencemos a nenhum sindicato, isso é muito... Muito bem, mas eu quero, como mensagem, pegar um testemunho, em cima dele, falar o... Amém, amados? Coisas muito importantes, amém? Bem, o testemunho é esse, uma pessoa casada com um homem que não era crente, não era cristão, não era evangélico, é tanto nome que... E essa pessoa servia a Deus numa igreja. E, segundo ela, se dedicava de corpo e alma à obra de Deus. Bem, queridos, esse esposo repentinamente chega e diz: olha, eu estou me divorciando de você. E foi aquele impacto, né? Aquele coice nas emoções, eu diria assim, né? Mas como? Não dá mais, eu não quero mais viver com você. E eu quero seguir a minha vida então sozinho. E ela simplesmente não se deu por conta, né, do que eu tenho a falar. Aleluia. Mas, em primeiro lugar, você já imaginou uma pessoa que se converte a Cristo, que vai servir a Deus numa igreja, e chega lá, se dedica completamente à obra de Deus numa igreja e deixa a sua casa desabastecida, deixa o seu esposo de lado. E é claro que vai acarretar muitas coisas, como, por exemplo, louça suja, roupa por lavar, né? E tudo de uma maneira muito justificável, né? O alimento sempre na correria, o arroz e feijão, né? Carreteirinho, porque estou com muita pressa. Mas e aí, querido, será que a vida cristã, será que aquilo que a palavra realmente nos revela através do homem, da mulher, do matrimônio, é isso? E claro, aquele homem ficou pensando, para aí, mas eu casei, né? Eu estou vivendo como solteiro, então para que isso? Vou retornar à minha velha vida. Foi isso que ele pensou. Interessante isso. Amém? Mas eu quero que você esteja ouvindo, porque isso eu creio que é para todos nós. Aleluia. Ele resolve fazer o quê então? Voltar ao que ele era. Veja, quando Deus, ele olhou para Adão, que representou o homem, Deus olhou e chegou a uma conclusão, que foi essa: o homem está sozinho, o homem está carente, ele precisa de uma companheira, alguém ao lado dele, chamado auxiliadora ou adjuntora. Quando alguém se casa, vai até o altar para confirmar isso, exatamente isso, que um viverá em função do outro.
Isso em função do outro chama-se a família, os seus filhos. Se não tem filhos ou já cresceram, um para o outro, a família segue agora. Isso é a família. Amém, amados? E essa unidade jamais é quebrada por Deus. Até que a morte nos separe. Então você vai ver, amado, que a coisa chegou num ponto que misericórdia. Porque a mente das pessoas, tá, os pensamentos, os sentimentos mudaram, estão sendo invertidos. E isso começou aonde? Com o próprio mundo. Mas Daniel, o profeta Daniel, ele diz que no final dos tempos, na vida de Jesus, quer dizer, os direitos seriam invertidos, a justiça seria invertida. Mas você vê isso no mundo. Né? O que é certo está errado, e muito apoiado. E o errado está certo, com muito apoio também. É mídia, é pessoas, aleluia, e assim, a coisa vai se agravando cada vez mais. Aleluia. Agora vejamos a Escritura. Gênesis, criação do mundo, onde ali foi estabelecido. Olha a diferença dos dias de hoje. E nós justificamos com isso, querendo dizer que os meios justificam o fim. Parece que é isso. Quer dizer, se o fim é aquele, não interessa como tu vai fazer, da maneira que tu vai proceder. Olha o que diz a palavra de Deus. Então, Deus criou o homem e deu a ele autoridade. Ele é o sacerdote da família. Autoridade. Né? Então, ele olhou para o homem, sua necessidade, criou a mulher. A mulher foi criada em função da necessidade, da carência do homem. Principalmente do coração dele. O homem precisa disso. E como? Amém? Estou falando do homem. Claro que há o reverso também, né? Muito bem. Aleluias. Então Deus os chamou e os abençoou e ali começou a família. A família é o que é mais importante. Amado, uma mulher solteira tem até as suas prerrogativas. Ela é solteira. Mas uma mulher casada, que tem uma aliança com Deus e com o seu cônjuge, como é que ela vai entender que reino de Deus, em primeiro lugar, é ir para uma igreja e largar tudo a gandaia? É claro que não. Ela tem que cumprir a sua missão. Isso não mudou nada. Agora se entrou em o feminismo, elevando a mulher. Hoje, por exemplo, não se fala mais no marido, no pai, é só a mãe. A mãe é tudo. O pai também é. Quem diz isso? Os dois são importantes. No plano de Deus, não é ninguém melhor que ninguém, não. E cada um tem que cumprir a sua função que Deus estabeleceu de maneira correta. O melhor possível para as coisas darem certas. Satanás está dando risada de muita gente. De muita gente. Querido, aquilo que Deus determinou, nós como cristãos temos que fazer o contrário, temos que brigar, guerrear em oração, em exemplo, para não ser mudado. Está escrito no final dos tempos. As leis mudariam, os conceitos, os pensamentos, os desejos. Está tudo aí. Através da mídia, das novelas, você pode ver tudo isso aí. Não estou aconselhando, não, dá uma olhadinha só. Mas veja, amado, isso é uma coisa muito séria. O feminismo prega contra a autoridade do homem na família. Ela prega que família não precisa existir mais. Isso aí já era. Quando a família é a base de uma sociedade e a base, claro, da igreja. Mesmo que esteja alguém só convertido na igreja. A bênção de Deus está se manifestando também na família. Então, para uma mulher casada, vamos resumir, o reino de Deus, em primeiro lugar, é a sua família. E ela é responsável pela sua família. O que queremos trocar? A mulher vai, eu fico em casa lavando louça, passando roupa, fazendo comida, é isso?
E Deus não está nisso. Pois é. Amém, amados? Então, veja bem. Eu sei que muitas pessoas aí estão até pensando, para esse cara, será que é assim mesmo? Vai ler a Bíblia, porque é assim mesmo. Para a mulher casada buscar o reino em primeiro lugar, é cuidar da sua casa, da sua família, ela é de vital importância na vida do esposo e dos filhos que ele tem. Sabe, quando Deus determinou a mulher nessa condição, nessa tarefa, é porque ela é necessária, é extremamente necessária. Isso tem caído por terra, queridos. Satanás tem bagunçado tudo. E cada vez nós vemos na igreja mais divórcio, mais briga, desentendimento, filhos se perdendo. Quantas jovens se perdendo, sendo criado em lares cristãos, onde as coisas saem do lugar, é caos. E dizer que tem que sair do lugar para acontecer alguma coisa, misericórdia. Nós temos que lutar para as coisas estarem no lugar certo. E o lugar certo é a palavra de Deus. É buscar cada vez mais o que é precário em nosso meio. As pessoas se acostumaram mais a ouvir pregação, de que chegar e ler a Bíblia, e meditar nela, e buscar o conhecimento da palavra de Deus. Olha para a formiga, está em Provérbios. Olha para a formiga. Não é se encostar numa placa de igreja, não é se encostar no pastor. Você precisa, daquilo que você pode, buscar, conversar, tirar dúvida, meditar na palavra, homem, mulher, jovens, para que todos cumpramos aquilo que Deus estabeleceu e assim vai dar certo. Senão, é caos. Olha como é que está a terra aí. Tira as coisas de lugar para ver. Meu Deus do céu. Ar contaminado, verde contaminado. Os mares, os peixes morrendo, já reduziu, acho que mais de 50% dos peixes, da reprodução. Enfim, é lixo atômico nos mares, é descuido dos rios. Olha só, é o ar contaminado por esses gases, que já está mais que provado, que isso aí contamina, que isso aí vai destruir o ser humano. Adianta alguma coisa? Não, porque o coração do homem, a mente dele, saiu fora do lugar. E o lugar, é claro, é a presença de Deus, é andar em obediência na palavra de Deus, é priorizar, aliás, o reino de Deus de maneira certa. Aleluia. Então essa é a palavra. Nós temos aí, voltar mais uma vez a isso, ao movimento feminista, que tem todo esse tipo de ideia. Deixar o homem para lá. A mulher tem que reinar. Vi um padre esses dias, no jurado de uma certa emissora, numa programação evangélica, ele disse, eu já falei, vou dizer mais uma vez, uma mulher vai reinar no mundo. Então se ficar sem entender nada. Pois é, uma mulher, que mulher é essa para eles? Que vai reinar no mundo? Meu Deus, quem representa essa mulher? Eles sabem muito bem, porque adoram ela. Amém? Então aí está, querido. Nós estamos no final dos tempos, a coisa não está simples, e nós precisamos vigiar. Está apercebido, como Jesus diz, esteja apercebido das coisas, porque senão vão estar acontecendo, você está indo para o caos, para o inferno, e nem se apercebe disso. Porque o diabo é matreiro, não é fácil. Então, vida com Deus de verdade, determinação, oração, palavra, meditação, fazer o que está lá em Colossenses capítulo 3, 1 a 3, leia lá depois. Em Filipenses capítulo 3, 1 a 3, leia lá depois e saiba que Deus tem que ser completa autoridade na nossa vida. E Deus para nós é a sua palavra, é a unção do Espírito Santo. Dependência de Deus na palavra, no Espírito Santo, é o que você necessita. Sim, precisamos servir a Deus, mas como mulher casada, ela precisa entender que precisa ser sábia
para administrar isso, né? Para não deixar a sua casa descoberta de qualquer maneira e ela quebrar a aliança que fez do altar, de priorizar a sua família. Deus te abençoe. Tanta coisa poderíamos nos falar, amém? Mas a notícia final é legal, é muito boa. Esse homem, não é, ele amava demais aquela mulher. Então, por causa disso, ele resolveu então visitar a igreja. Né? E visitou a igreja e começou a ouvir a palavra de Deus. Ele se converte a Cristo. Aleluia! Então, aí eu creio que as coisas se tornaram equilibradas, não é? Harmonizadas, em nome de Jesus. Amém? Família em primeiro lugar. Deus te abençoe.